pessoas que se cadastraram, até quando devem receber a confirmação do dia da sua vacinação? A gente vai estar disparando agora, né, durante a semana, quarta ou quinta-feira, os e-mails e os WhatsApps para que as pessoas fiquem cientes que o cadastro deu ok, está ok, né, vamos dizer assim, e que ele aguarde o agendamento propriamente dito, confirmando esse dia, né, o provável agendamento dele para domiciliar ou drive, vai depender da modalidade. As pessoas que não tiverem essa utilização de e-mail ou WhatsApp receberão algum de outra forma? Não, como a gente solicitava, eram campos obrigatórios, então não tinha como ele agilizar o cadastramento se não tivesse e-mail ou não tivesse um número de celular, né, que tem o WhatsApp. Quando começa a vacinação em casa, já tem alguma previsão? A gente está na fase final de planejamento, como a gente diz, a gente não pode errar com essa população, a gente não pode gerar uma expectativa e não cumprir essa expectativa. Então, como a gente está em fase de planejamento, a gente já tem uma expertise do ano passado, onde também a gente vacinou os idosos durante a pandemia. Então, estamos em fase, aí, como eu disse, de conclusão, gerar rotas georreferenciadas, porque a gente tem que otimizar o tempo. A cidade não está mais em lockdown como estava ano passado, então a gente precisa ser bem criterioso. A gente, como eu disse, não podemos errar. É uma população prioritária para o município de Fortaleza. Qual é o critério? A gente tinha um panorama de recebimento de doses, então a gente tinha uma perspectiva de poder vacinar todos os 109 mil profissionais, trabalhadores da saúde que residem em Fortaleza. Mas devido à mudança desse panorama, a gente teve que regredir um pouco nessa meta, então a gente já passou a ser um pouco mais restritivo. Só está sendo vacinado trabalhadores da saúde que são, que a gente diz, linha de frente, que estão atendendo paciente realmente com Covid. Então a gente pede que os profissionais só venham se tiver vínculo com área hospitalar, porque os demais profissionais não serão atendidos. O que acontece com essas pessoas que já, inclusive, fizeram o agendamento? A gente já criou uma possibilidade de ele cancelar esse agendamento e a gente pede que faça isso, por quê? Porque quando a gente receber novas remessas de vacina, que a gente tem um quantitativo suficiente para vaciná-los, com certeza a Prefeitura de Fortaleza tem um enorme prazer de abrir novamente esses agendamentos para poder fazer a vacinação desses profissionais. Quantos idosos já foram cadastrados aqui para essa primeira fase e quantos profissionais de saúde? Eu não tenho essa estimativa tão precisa de idosos, mas de profissional de saúde a gente tinha, né, 21 mil. No próprio domingo a gente praticamente zerou, a gente tinha 7 dias do centro aberto, são 3 mil por dia. A gente já vacinou ontem mais de 2.700, hoje mais de 2.100. Como a gente vai ser um pouco mais restritivo, a gente vai começar a diminuir esse número. E idosos aí a gente já deve ter um banco aí de mais ou menos 20 mil também idosos já cadastrados, que a gente está aguardando poder vaciná-los domiciliarmente. Como saber qual a data da segunda dose? A gente sabe que cada uma tem um tempo certo para tomar aquela vacina. A vacina que a gente está aplicando aqui no centro de eventos é a Coronavac, a do Butantan. Então, todos os trabalhadores da saúde, eles estão fazendo uso dessa vacina. Esses profissionais, independente se ele foi vacinado segunda ou terça, os de segunda-feira, o aprazamento, o tempo que a gente diz da segunda dose será dia 22 de fevereiro. Eles receberão em casa um WhatsApp e um e-mail informando. Então, não precisa ele entrar no sistema, não precisa ligar para a prefeitura, ele receberá essa mensagem e a sua dose estará garantida para ficar imunizado contra o coronavírus. Haverá também a vacinação nos veículos, né? Qual é o critério para essa escolha? Qual está sendo o critério para esse planejamento de vocês, de bairro, né, de mobilidade para essas pessoas? A gente tem trabalhado constantemente junto com a Secretaria de Saúde do Estado e a nossa vigilância em saúde. Então a gente está mapeando esses bairros onde está tendo um aumento, né, expressivo dos casos. A gente vai tentar otimizar ao máximo, fazer georreferenciado. Não adianta eu querer, numa manhã, vacinar uma pessoa na Barra do Ceará e depois ir para o Mucuripe. Então, a gente tem esse planejamento, tem que ser muito fino, tem que ser feita uma análise muito fina para que a gente não erre. A vacinação em casa também vai levar em conta quais critérios? São os idosos acima de 75 anos, esse é um critério, né? E a questão como a gente está vendo esse fluxo, né, onde está tendo maior circulação viral, onde o idoso ele tem maior risco, vamos dizer assim, de contrair a doença. Moradores de rua, né? Há uma preocupação também do poder público com esse público. Como é que vocês vão monitorar, cadastrar, vacinar essas pessoas? Já existe também esse direcionamento? A gente tem uma equipe que a gente chama de equipe de consultório na rua, tá? Hoje a gente tem nós vamos estar futuramente ampliando mais 5 novas equipes que foram habilitadas junto ao Ministério da Saúde. E essas equipes têm todo o mapeamento desses locais onde esse morador de rua habita, para que a gente possa sim vacinar. A gente já tem essa expertise, como eu gosto de dizer, porque a gente já faz isso no H1N1. Então, dentro do faseamento, quando chegar o momento, eles serão sim vacinados. Para muitos idosos que moram sozinhos, não têm aquela habilidade com a internet, com o celular,
há uma dificuldade, inclusive, para se locomover ao posto de saúde. Como é que a Secretaria tem pensado também para essas pessoas especiais? A gente tem como descentralizar isso. Nós temos 116 postos, eles estão amplamente preparados, tem um núcleo de atendimento ao cliente, que é aquela recepção do posto. Então, ele pode pedir um parente, um vizinho, um filho, um neto, pode ir lá, leve o documento desse seu avô, desse seu pai, vai ao posto, procura o NAC, o Núcleo de Atendimento ao Cliente, e ele vai ser agendado. Não, agendado não, desculpa, ele vai ser cadastrado, porque nesse momento é um cadastramento. E ele fica aguardando o agendamento via e-mail ou via WhatsApp. Alguns profissionais que estavam nessa fase, né, como os psicólogos, né, que agora deixam de ser vacinados por conta desse número de vacinas, eles vão para que lugar da fila? É possível dizer já? Não, eles estão dentro da primeira fase, né? Mas é como eu gosto de dizer, eles vão estar agora na segunda fase da primeira fase, né? Todos os profissionais de saúde, como eu lhe disse, 109 mil profissionais e trabalhadores da saúde, eles vão ser vacinados nessa primeira fase, desde quando a gente tiver o número certo de doses para que a gente possa garantir a vacinação de 100% dos trabalhadores. Pessoas de outras cidades, né? Poderão trazer idosos de outras cidades para Fortaleza? Não, tanto é que o Ministério ele tem sido bem criterioso com isso. Essa vacina eu gosto de dizer que ela tem nome e sobrenome. O paciente tem que estar cadastrado em um posto de saúde de Fortaleza e ele só consegue isso através do agente comunitário de saúde, visitando aquele domicílio, onde ele faz uma checagem e ele sim é o responsável de fazer o cadastro desse idoso. Então, não adianta trazer aquele idoso lá do interior, porque os nossos agentes comunitários de saúde eles vão saber se realmente aquele usuário mora ou se está passando somente uma temporada, vamos dizer assim. Que cuidados a Secretaria tem tido com relação àquela vacinação indevida? Pessoas que, porventura, não deveriam ser nessa primeira fase? Quando esse paciente hoje está tomando a dose, ele tem que apresentar diversos documentos. Então, ele tem que dar uma carteira profissional, um comprovante de vínculo com algum hospital, clínica. A gente tem feito vacinação no próprio hospital, onde a gente recebe a listagem do próprio diretor clínico desse hospital. Então, assim, a gente tem sido muito rigoroso, muito criterioso, porque realmente a gente tem que ter um pouco de equidade nesse momento, né? Dar mais para quem está dando mais lá na fronte, atendendo paciente Covid. Vocês têm um balanço parcial dessa realidade de pessoas que porventura tenham tomado? A gente não tem tido nenhuma denúncia sobre isso. Então, assim, a gente realmente não sabe, a gente já acredita que todas as pessoas que foram vacinadas com critério e são trabalhadores de linha de frente. Se vocês, porventura, detectarem um caso como esse, como é que fica a situação da segunda dose para essa pessoa? Ela vai ter que esperar? Não, ela vai ter que tomar, porque senão até porque ela não vai ter esse imunizante, né, como a gente gostaria que ele tivesse após os 28 dias. Então, se a gente detectar, a gente vai sim aplicar a segunda dose desse paciente. Como é feito o monitoramento de pessoas que porventura possam ter algum efeito colateral? Há uma forma de comunicação com vocês? A gente tem o ESUS Notifica, é o site que faz toda a notificação dos efeitos adversos. Até o momento a gente não tem tido nenhum evento adverso grave, né, que tenha chamado muito a nossa atenção. Então a gente tem uma equipe da vigilância epidemiológica fazendo todo esse monitoramento, a pessoa tem que ser notificada e aí a gente tem monitorado isso. O que caracteriza um profissional de linha de frente? Que documentos ele deve apresentar? O trabalhador da saúde de linha de frente é aquele profissional, como está definido, o profissional de UTI, Covid, o trabalhador que é porta aberta, é aquele profissional da UPA, é o profissional da atenção primária que está atendendo, acolhendo esse paciente no dia a dia. Então esse é o trabalhador, essa é a pessoa que nesse momento tem que ser imunizado. Sobre aqueles cuidadores particulares que cuidam dos idosos nas residências e eles terão que obedecer à sua realidade ou a Secretaria pensa, quando houver mais disponibilidade, também nesse público especial? A gente tem seguido sempre as orientações do Ministério da Saúde e do ACES, então a gente vai seguir os critérios já pré-definidos por eles e no momento oportuno a gente vai sim imunizar esse público-alvo como você citou. A segunda dose da vacinação ela pode coincidir com a primeira dose de uma outra fase, né? Isso dependendo dessa demanda de vacinas, claro, para vocês. Então vocês têm condições de continuar todo esse planejamento, esse fluxo de pessoas, mesmo tendo duas fases simultâneas? Temos. A gente tem sim, até porque, por exemplo, esses centros que a gente abriu de vacinação, a gente tem capacidade de fazer uma porcentagem. A gente pode, por exemplo, se a gente for continuar a receber mais doses e continuar o funcionamento aqui, eu consigo abrir porcentagem, 70% de pacientes de primeira vez, 30% de pacientes de outras doses. Então a gente tem todo esse controle, todo o sistema é informatizado. A gente teve um pouquinho de dificuldade no primeiro dia, mas isso tudo já está normalizado, tudo linkado com o nosso prontuário, com o cadastro que o trabalhador faz. Então assim, isso é super tranquilo, a gente tem total expertise para isso.